Oi, olá, tudo bem? Como você vai? Aqui tá falando é o professor Barretinho, beleza? Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, dá um like, comentário, tamo junto. Então, nosso vídeo de hoje é sobre o quê? Processo Seletivo 2018. Vamos lá. Processo Seletivo 2018 do IIIFRJ. Vamos ao texto. Texto 1. Inquilinos. Ninguém é responsável pelo funcionamento do mundo. Nenhum de nós precisa acordar cedo, acender as caldeiras e checar a Terra está girando em torno do seu próprio eixo na velocidade apropriada e em torno do Sol, de modo a garantir a correta sucessão das estações. Com um prédio bem administrado, os serviços básicos do planeta são providenciados sem que se enxergue o síndico, sem a taxa de administração. Imagine se coubesse à humanidade, com uma conhecida tendência ao desleixo e à improvisação, manter a Terra na sua órbita e nos seus horários, ou se, coroando o mais delirante dos sonhos liberais, sua gerência fosse entregue a uma empresa privada, com poderes para remanejar os ventos e suprimir correntes marítimas, encurtar ou alongar dias e noites até mudar a galáxia, conforme as conveniências do mercado, e ainda por cima sujeitar as decisões catastróficas das fraudes de falência. É verdade que, mesmo sob o atual regime pessoal, o mundo apresenta falhas na distribuição dos seus benefícios, favorecendo alguns andares do prédio metafórico e martirizando outros. Tudo devido ao que se pode ser chamado de incompetência administrativa, mas a responsabilidade não é nossa. A infraestrutura já estava pronta quando nós chegamos, apesar de tentativas como construção de grandes obras que afetam o clima e redistribuem as águas. Há pouco que podem fazer para alterar as regras do seu funcionamento. Podemos, isto sim, colaborar na manutenção da Terra. Todos os argumentos conservacionistas e ambientalistas teriam mais força se conseguimos convencer de que somos inquilinos do mundo. Inquilino aqui, né, gente? Aqui tá morando de aluguel. E que temos as mesmas obrigações de qualquer inquilino, inclusive de prestar contas para cada arranhão no fim do contrato. A escatologia cristã deveria substituir o Salvador que virá pela segunda vez para nos julgar por um proprietário que chegará para retomar seu imóvel. É o juízo final, por um cuidadoso inventário em que todos os estragos que fizemos no mundo seriam contabilizados e cobrados. Cadê a floresta que estava aqui? Perguntaria o proprietário. Valia uma fortuna, e este rio não está como deixei. E depois da contagem minuciosa, estão falando 117 espécies. A humanidade poderia tentar negociar, apontar as benfeitorias, monumentos, parques, áreas férteis, onde outrora existiam desertos, para compensar a devastação. O proprietário não se impressionaria. Para que eu quero o Taj Mahal, 7 quedas, era muito mais bonita. E a Catedral de Chartres, fomos nós que construímos, aumentou o valor do terreno. Fiquem com todas essas catedrais, represas, cidades e shoppings. Quero um mundo como eu entreguei. Não precisamos de uma mentalidade ecológica, precisamos de uma mentalidade de locadores e do terror da indenização. Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, o mundo é bárbaro, o que nós temos que ver com isso. Temos um texto aqui. Vamos para as questões. Aluno, atenção, questão. O texto de Luiz Fernando Veríssimo busca conscientizar o leitor para a importância da observação dos bens naturais para tal. Então vamos lá.
Conscientizar o leitor da importância da preservação. Letra A. Da ideológica capital através da que a terra seria administrada por uma empresa terceirizada. Administrada por uma empresa terceirizada não está no texto. Letra B. Da comparação entre a figura do salvador cristão e do corretor de imóveis. Não tem essa comparação. Letra D. A comparação entre ambientalistas e inquilinos, que são responsáveis pela depredação dos imóveis? Não. Mas se você for na linha 18 a 20, porque a letra C diz da substituição da figura do salvador cristão pelo proprietário que volta à prestação de contas do imóvel que deixou alugado para reclamação de seus prejuízos, que é uma conscientização do leitor a importância da preservação. Vamos lá? Linha 18 a 20. Na linha 18 à linha 20, diz aqui: a escatologia cristã deveria substituir o Salvador, que virá pela segunda vez para julgar por um proprietário que chegará para retomar o seu imóvel. É o juízo final cuidadoso e inventário que todos os estragos que fizemos no mundo seriam contabilizados e cobrados. Conscientização para não fazer mais isso. Letra C. Então, resposta... Letra C. Muito bem, aluno. Questão de figura de linguagem. Vamos lá. Metáfora é o recurso expressivo comparado com palavras de diferentes campos de sentido que sem auxílio de um conectivo, porque quando tem conectivo, nós temos a comparação. Beleza, esse recurso ocorre em, a metáfora ocorre em, vamos lá, letra A, mas a responsabilidade não é nossa, não tem metáfora. Letra C, este rio não está como eu deixei, não tem metáfora. D, fiquem com todas as catedrais, represas, cidades, shoppings. Quero um mundo como, eu entreguei. Tem conectivo, então aqui não é metáfora, é comparação. E sobrou a letra B. Nos convencer de que somos inquilinos no mundo. A metáfora sempre terá o verbo ser ou o verbo ter, e dando ideia de posse. Beleza? Então, letra A, aluno B. No período, os argumentos convencionais e ambientalistas teríamos se fosse se conseguíssemos. Se, aqui está dando uma ideia de condicional. Condição. Então, aqui eu tenho uma conjunção condicional. Sem alteração do sentido. Substituir a conjunção daqui sem alterar o sentido. Quais delas? Vamos lá. O porquê, ele é explicativo. Então, não posso. O já que é causal. Então, eu não posso. O embora é adversativo. E o caso é condicional. Letra C. Beleza? Questão de conjunção. Questão de verbo. Na sequência, cadê a floresta que estava aqui? Perguntaria o proprietário. O termo destacado é um verbo conjugado no futuro do pretérito indicativo, que dá ideia de... Cadê a floresta que estava aqui? Perguntaria o proprietário. Dá a ideia de hipótese. É uma hipótese. Ele perguntaria ou não perguntaria. Beleza? Beleza. Show. Vamos para o próximo. Questão de pronome. Em verdade que, mesmo sob o atual regime impessoal, o mundo apresenta falhas na distribuição de seus benefícios. O termo grifado, vamos grifar mais um pouco aqui, seus, dá a ideia de quem? Vamos ler de novo. É verdade que, mesmo sob o atual regime impessoal, o mundo
apresenta falhas na distribuição dos seus benefícios. Benefícios de quem? Do mundo. Tem na resposta? Letra C. Beleza? Beleza. Vamos lá. Questão de análise sintática. Na frase, a escatologia cristã deveria substituir o Salvador que virá pela segunda vez para nos julgar. Questão de análise sintática, regência. O verbo julgar é um verbo transitivo direto, que pede objeto direto. Então, esse objeto direto é o nos. Na palavra que exerce a mesma função sintática. Então, que é o quê? Objeto direto. Letra A. O mundo apresenta. Verbo transitivo direto. Apresenta o quê? Falhas. Objeto direto. Beleza? Letra A. Não vou nem ver o resto. Texto 2. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Espero que sim, depende de vocês. Tente não destruir tudo até lá. O texto 2 faz um alerta para... Letra A. A liberdade que todas as pessoas têm de agredir o meio ambiente? Não, né? Não tem nada a ver essa liberdade aí. O individualismo como condição para se cuidar da natureza? Não, tem que ir coletivo. Letra D. O cuidado ambiental como responsabilidade exclusiva das gerações futuras? Não. Porque aqui, olha só. Então, quando vocês crescer, vai cuidar da natureza? Espero que sim. Depende de vocês. Tentem não destruir até lá, porque ele vai ajudar também o pessoal do passado. Então, não é só futuro. Sobrou letra B. A responsabilidade da geração atual com a preservação ambiental. Beleza? 8. No trecho, depende de vocês, o pronome traduz a advertência dirigida a... Vamos para o texto. Onde está o vocês? Está aqui, ó. Então, tem que ler o quadrinho anterior. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Espero que sim. Depende de vocês. A criança falando para o adulto. Depende de você, mamãe, papai, os mais velhos, né? Então, esses mais velhos, vocês, é a geração do autor da tirinha? Não. A geração futura? Não, que é da criança. A geração dos adultos do passado? Não, a geração da mãe do menino. Letra C. Vamos à sua questão. Texto 3. É mais ou menos assim. Meu filho, ele suja a água, consome seus recursos naturais, poluindo o ar, tudo isso pode gerar dinheiro. Com o dinheiro eles vivem melhor e podem cuidar da saúde e se alimentar. Tá, só não entendi por que o chamado de racionais. Podemos perceber aqui, né, um desmatamento. A ideia contida no diálogo entre o pássaro e a charge pode ser resumida da seguinte forma. Vamos lá. Letra A. O dinheiro não é tudo, mas resolve bastante coisa. Resolveria meu problema também. Muita gente. Não. O dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios, a humildade faz grandes homens. Não vem ao caso. Nunca gaste seu dinheiro antes de recebê-lo. Isso é importante para a vida, mas não para a questão. E sobrou o que, aluno? Letra D. Somente quando for cortada a última árvore, poluindo o último rio, pescando o último peixe, é que o homem vai perceber que pode comer dinheiro. Beleza? E a última questão aqui, para fechar o balão. Na charge 3, a linguagem não verbal, né? A imagem é usada pelo autor como recurso para... Vamos voltar lá. A imagem não verbal, que é o caminhão, os pássaros, as árvores cortadas, a cidade, o clima cinzento. Serve para quê? Letra A. Contradizer o conteúdo da linguagem verbal com o contido na fala? Não, é a mesma coisa. Não tem nada de contradição aqui. É a favor.
exemplificar o conteúdo das frases escritas de balões, né? Letra B. Então, gente, espero ter ajudado vocês aí em mais um vídeo, né? Pessoal que vai fazer prova aí pro FRJ. Deus te abençoe, estuda bastante. Estuda, aluno! Estuda para passar no concurso!